Olá! Você já se perguntou como funciona o sistema de cotas? Por que ele existe e por que é tão importante? Nesse vídeo vamos explicar tudo para você, então preste atenção! Antes de falarmos da política de cotas no IFCE, apresentaremos um breve histórico da educação profissional no Brasil. Dessa forma, vocês conhecerão mais sobre o Instituto e a importância das cotas para ele. Faremos a sequência histórica partindo do ano de 1809 até chegarmos aos dias atuais. Os primeiros passos da educação profissional no Brasil surgem a partir de 1809, com a criação do Colégio das Fábricas pelo príncipe regente futuro Dom João VI. Em 1909, foi criada a Escola de Aprendizes Artífices pelo presidente Nilo Peçanha, através do Decreto número 7.566/09, onde no total foram criadas 19 escolas. Nos anos 30, a educação dos trabalhadores passou a ser voltada para o atendimento das demandas de expansão industrial, e na década seguinte, os anos 40, foi criada a Lei Orgânica, ou Reforma de Capanema, que promoveu significativas reformas na educação do país. Durante a década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek, com a sua famosa meta dos 50 anos em 5, se deu a abertura do mercado nacional ao capital estrangeiro. Nesse período, as escolas industriais foram transformadas em autarquias, com autonomia didática e de gestão. Já os anos 60 foi uma época de grandes movimentos sociais, lutas políticas, e a educação encontrava-se dentro das reivindicações desses movimentos. As reivindicações para a educação eram voltadas para a formação de mão de obra através do ensino profissional e focavam nas demandas do mercado e no ensino tecnicista. Na década de 70, surge a Lei de Diretrizes e Bases, que instituiu a compulsoriedade do ensino profissional aos currículos de ensino de segundo grau, dando a entender que a educação profissional passaria a ser para todos. E na década de 80, para o seu projeto de desenvolvimento, o governo criou um programa voltado para a educação profissional chamado Programa de Expansão e Melhorias do Ensino Técnico, PROTEC, que objetivava a implantação de 200 novas escolas técnicas industriais e de primeiro e segundo graus. Esse projeto tinha objetivos políticos clientelista e produtivista da educação. Em 1988, houve a promulgação de uma nova Constituição que reforçou a redemocratização do país. Já os anos 90, as políticas de desenvolvimento são voltadas para o atendimento das exigências dos organismos financeiros internacionais e, em 1999, as escolas técnicas foram transformadas em Cefets. No ano de 2007, a Lei nº 11.892/2008 foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que criou os Institutos Federais, ampliando assim sua oferta de cursos e vagas, bem como expandindo sua atuação em todo o território nacional, com ênfase na interiorização. Essa Lei nº 11.892/2008, junto da Lei de Cotas nº 12.711/2012, sancionada a posteriori, assim como uma série de medidas que foram tomadas para a democratização do ensino no Brasil, seja de forma regular, seja de ensino profissional, tiveram o intuito de fortalecer a inclusão social e têm papel fundamental para cumprimento da função social dos IFs. Agora falaremos da política de cotas em si, mas antes precisamos entender que essa política é um tipo de ação afirmativa. Bom, segundo o grupo de estudos multidisciplinar da ação afirmativa, ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefícios de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Ou seja, são ações que buscam combater discriminações e aumentar a participação e o acesso de minorias na política, educação, saúde e em muitas outras áreas. A ideia de ação afirmativa surgiu nos anos 40 na Índia, que foi um dos pioneiros na implementação de tais políticas. Na época, existia um sistema social de castas, onde quanto mais alta a casta, mais altos e renomados eram os cargos ocupados, enquanto que as castas mais baixas eram marginalizadas. A ideia de ação afirmativa surgiu então para diminuir essa desigualdade social entre classes. Já o termo ação afirmativa surgiu nos Estados Unidos, durante a luta contra o racismo dos negros americanos. Nesta década, o país vivia um momento de tensões sociais, acarretando no surgimento de reivindicações no sentido de ampliar a igualdade de oportunidades para todos. Como resultado, em 1961, foi criada, pelo presidente norte-americano John F. Kennedy,
uma comissão a fim de garantir oportunidades iguais de empregos. No entanto, somente quando as ideias foram incutidas pelo movimento de defesa dos direitos civis negros, alguns anos mais tarde, é que foram adotadas efetivamente medidas concretas, como, por exemplo, o desaparecimento de algumas leis segregacionistas vigentes no país. Já no Brasil, em 1968, uma das primeiras propostas de caráter oficial em relação às ações afirmativas foi proveniente de técnicos do Ministério do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que, visando diminuir a discriminação no mercado de trabalho, aprovou uma lei que obrigava as empresas privadas a terem em seus quadros um percentual mínimo de empregados negros. Em 2001, ocorreu a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, em Durban, na África do Sul, que despertou no Brasil a necessidade de aplicações de ações afirmativas mais contundentes em relação à população negra. Com a Conferência de Durban, a luta contra o racismo foi então colocada a nível mundial pela ONU, que colocou em pauta o combate às discriminações. The build-up to this conference has prompted an extraordinary mobilization of society in many different countries. It has raised expectations which we must not disappoint. Let us rise above our disagreements. The wrangling has gone on for too long. 11 anos depois, em 2012, foi aprovada a Lei nº 12.711, que tornou obrigatória a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, alunos de escola pública e de baixa renda para as universidades e institutos federais. Temos, dessa forma, as cotas raciais, que abrangem negros, pardos e indígenas, as reservas sociais, que focam nos alunos advindos das escolas públicas, e a Lei 13.409/2016, que estabelece cotas reservadas às pessoas com deficiência. Em 2013, logo após a criação da lei, o Instituto Federal do Ceará, IFCE, passou a adotar o sistema de cotas, sendo a primeira experiência a nível de institutos federais em ações afirmativas, assim como na educação profissional. A oferta de vagas para ingresso nos cursos técnicos, especialização pós-técnico e superiores foi distribuída de forma que 50% foram destinadas para cotistas e 50% das vagas continuaram para ampla concorrência. Os 50% das vagas destinados aos cotistas se dividem nas seguintes categorias: candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Além disso, existem também alguns mecanismos utilizados pelo IFCE, como os editais, que é um mecanismo que tem como finalidade explicar e tornar público determinado fato ou ato; o Plano de Permanência e Êxito, PPE, que foi instituído em 2017 e que propôs algumas iniciativas que fortaleceria a política de ações afirmativas referentes às cotas no Instituto; o Plano Pedagógico Institucional, PPI, de 2018, um documento sempre em desenvolvimento, voltado a apresentar e nortear a oferta de atividades educacionais, esclarecendo suas políticas pedagógicas com a finalidade de cumprir sua função social; e o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, 2019 a 2023, instrumento que traz diretrizes para o desenvolvimento da instituição e que aborda temas, objetivos, indicadores de desempenho, metas e projetos a serem desempenhados pelo IFCE em um determinado período. No caso, o atual tem vigência de 2019 a 2023.
Além das cotas, o IFCE criou também comissões e núcleos para auxiliar no cumprimento da Lei nº 12.711/2012 e da Lei 13.409/2016, leis essas que visavam a inclusão das pessoas pretas e pardas em observância à diversidade étnico-racial. Sendo uma delas a Comissão de Heteroidentificação no IFCE, que tem como objetivo averiguar se as autodeclarações feitas pelos candidatos durante o processo seletivo são de fato verdadeiras, e é uma forma de evitar fraudes e garantir os direitos dos negros, pretos e pardos às vagas. Também foi criado o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, no IFCE em 2017, após 5 anos da aprovação da Lei 12.711/2012, que é voltada para as ações afirmativas sobre africanidade, cultura negra, história do negro do Brasil, questões indígenas e tem diretrizes curriculares que normatizam a inclusão dessas temáticas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, existe também a Política de Assistência Estudantil no IFCE, que faz parte dos instrumentos usados para o fortalecimento das cotas no Instituto. Toda política de assistência estudantil do IFCE baseia-se na Portaria Normativa número 39, de 12 de dezembro de 2007, que institui o Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, onde são determinados os tipos de ações que serão tomadas referentes a questões como moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão digital, culturas, esporte, creche e apoio pedagógico, entre outros. Essas ações têm como objetivo viabilizar a igualdade de oportunidade, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico, e agir preventivamente nas situações de repetência e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras. Esperamos que o vídeo tenha ajudado a vocês a compreenderem a importância das cotas para o IFCE e para o fortalecimento da função social da educação profissional no Brasil.